Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Celso Costa e hoje nós vamos falar de um ponto bem interessante e muito importante para os nossos estudos de física, que você vai utilizar nos vestibulares, Enem, concursos, qualquer prova que você for realizar, for executar. Hoje a gente vai falar do nosso SI. SI, o que é SI, professor? Bom, como você já viu no título desse vídeo, SI é o nosso sistema internacional, ou seja, as unidades de medidas do sistema internacional. O que acontece é que ao redor do mundo, durante épocas, nós tivemos medidas diferentes para coisas iguais. Então nós temos unidades diferentes, até hoje a gente tem unidades diferentes ao redor do mundo. Então esse SI, esse Sistema Internacional de Medidas, ele surgiu para padronizar essas unidades. Tá? Acontece que, desde a pré-história, precisavam-se fazer as medidas padronizadas. Porque quando os homens começaram a produzir, a criar e a fazer a agricultura, eles precisavam medir o tamanho dos seus terrenos. Então nós tínhamos uma largura de um lado e uma altura do outro lado, uma medida e outra medida. Acontece que qual seria essa medida? Então eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um gravetinho, tá? Vou pegar esse gravetinho aqui, esse gravetinho tem um certo comprimento, eu vou utilizar esse gravetinho para contar quantos pedaços eu tenho desse lado, quantos pedaços eu tenho desse lado. Isso daqui vai ser um padrão de um gravetinho, um graveto. Então, o vizinho, ele poderia pegar emprestado esse graveto e medir o terreno dele também. Nessa região, a unidade seria o graveto. Acontece que esse graveto ele era específico dessa região, desses vizinhos. Se a gente mudasse de região, mudasse de país, mudasse de continente, esse graveto já não era mais padrão. Talvez em outro lugar o graveto deles era um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Então, por isso surgiu a necessidade de criar um sistema padrão para o mundo inteiro. E hoje nós temos algumas medidas, que são as mais utilizadas no mundo, que é do sistema que a gente chama de sistema KMS. Esse sistema aqui é importante, que a gente vai ver bastante no decorrer das nossas aulas, tá? Sistema KMS. O que seria o sistema KMS? Sistema quilo, metro, segundo. Quilo, metro, segundo. Na verdade é quilograma, tá? Quilograma, metro e segundo. Isso daqui é o que a gente chama de padrão do nosso Sistema Internacional de Medidas. Aqui nós temos uma tabelinha com algumas unidades algumas grandezas e unidades do nosso sistema internacional. Então, para comprimento, a gente utiliza um metro. Então, o padrão para nós é um metro. Aqui está errado, tá G, mas não é G, é M, tá? Comprimento é em metro, letrinha M. A massa é em quilograma. Massa em quilograma, é o kg. O tempo, a gente conta ele em segundos, e é o S minúsculo. A intensidade da corrente elétrica, o nome da unidade de medida é ampere, e é um A maiúsculo. A temperatura, o padrão é Kelvin. Claro que ao redor do mundo a gente utiliza bastante o grau Celsius ou ainda o grau Fahrenheit. Não existe só essas duas, tá? Nós mesmos podemos criar as nossas unidades de medida de temperatura. A gente vai ver mais isso quando chegar na parte de termologia. Mas, no sistema internacional, nós temos o Kelvin como padrão. E a letra, o símbolo para representar, é um K maiúsculo. A quantidade de matéria é mol, tá? O nome é mol e a unidade também é mol. A intensidade luminosa, candela. E o símbolo é o CD. Essa daqui é apenas algumas grandezas, são as grandezas básicas, né, as grandezas primárias que nós temos, mas a gente consegue criar outras grandezas a partir dessas grandezas primárias. E existem outras grandezas também. Olha só, se a gente pegar
o comprimento e o tempo. Ou seja, eu vou pegar esse comprimento e dividir pelo tempo. Eu vou ter metro por segundo. Metro por segundo é a unidade de medida na nossa velocidade. A gente vai ver nas próximas aulas esse termo aqui, velocidade, tá bom? Então, metro por segundo. Eu peguei duas grandezas primárias e transformei em uma grandeza secundária. Legal? Beleza, professor, entendi. Mas não existe só metro, né? Eu sei que na régua, a minha régua não é em metros. Minha régua não é em metros. O que são essas outras medidas além do metro para comprimento? Muito bem. Para medidas grandes ou medidas pequenas, nós temos o que chamamos de múltiplos. Vou escrever aqui para vocês. Múltiplos. E vocês vão anotando aí no caderno de vocês também, tá legal? E temos também os submúltiplos. Submúltiplos. Vamos utilizar aqui como referência a nossa unidade de comprimento, nossa unidade de medida da nossa grandeza comprimento, que é o metro. Tá? Vamos utilizar um metro. Então, o símbolo para representar um metro é o M. Legal. O metro ele faz sentido se eu quiser medir, por exemplo, a altura de uma mesa, o tamanho de uma janela, mas não faz sentido eu utilizar esse metro inteiro para medir a ponta de um lápis, por exemplo. Então, para medir coisas pequenas, nós temos unidades menores, ou seja, a gente vai pegar esse metro aqui e vai começar a dividir ele em partes. E cada parte dessa tem um nome também. Então, se a gente pegar esse metro aqui e dividir em 10 partes, cada parte desse metro vai se chamar decímetro, dm. Tá? Se eu pegar esse metro aqui e dividir em 100 partes, eu vou chamar ele de centímetro. Esse nome você já ouviu falar, né? Centímetro. E se eu pegar esse metro aqui e dividir em 1000 partes? Aqui agora a gente vai ter o nosso milímetro. Muito bem, milímetro. Legal, professor. Então, se eu quiser medir coisas pequenas, eu uso os submúltiplos, né? Isso. Você vai usar o decímetro, centímetro e o milímetro. Ou seja, vai pegar o metro, dividir por 10, por 100 ou por 1000. Tá, mas se eu quiser medir coisas grandes, o metro não faz sentido eu usar. Eu vou ter que usar várias vezes esse metro? Não, nós temos nomes para medidas grandes também. Por exemplo, a cada 10 metros, eu tenho uma unidade de medida que se chama decâmetro. O símbolo é o DAM, decâmetro. Tá? A cada 100 metros, eu tenho uma unidade que se chama hectômetro, HM, hectômetro. E a cada 1000 metros, essa já é comum para a gente, a cada 1000 metros nós temos o quilômetro. Ah, legal, já ouvi essa palavra aqui, professor, quilômetro, legal. Então, quilômetros são 1000 metros, isso. E milímetro é 1 metro dividido por 1000. Isso, muito bem. Tá? Então, com essa tabelinha aqui, fica fácil de a gente conseguir transformar ou fazer conversões de medidas. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 5 metros em centímetros, eu preciso converter 5 metros em centímetros. O que eu faço? Olha só, eu posso colocar o 5 aqui, embaixo do metro, já que é 5 metros, e eu vou preenchendo com zeros até chegar na casinha do nosso centímetro. Chegou na casa dos centímetros, eu paro. Qual o número que apareceu aqui? 500. Então eu posso falar que 5 metros é a mesma coisa que 500 centímetros. Legal? Se eu quisesse colocar em milímetros, bom, eu adicionaria mais um zero aqui. Então eu posso falar que 5 metros é a mesma coisa que 5.000 milímetros. Olha só, legal, né? Então com essa tabelinha aqui a gente consegue fazer uma conversão. Se eu quiser converter para unidades maiores, por exemplo, eu tenho 2 metros. Eu quero saber quantos hectômetros valem esses 2 metros. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou preencher com zeros até chegar na casa do hectômetro.
Só que como a gente está passando para a esquerda, quando eu desenhar o meu último zero, eu coloco uma vírgula. Então assim eu posso ter certeza que 2 metros é a mesma coisa que 0,02 hectômetros. Legal? Olha só, se eu quiser saber quanto que é 3 quilômetros em milímetros, bom, é só colocar 0 até 1 milímetro, né, professor? Isso mesmo. Eu vou colocando 0 aqui, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Olha só quantos zeros nós temos aqui. Então eu posso falar que 3 quilômetros é a mesma coisa que 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, ou seja, 3 milhões de milímetros. 3 quilômetros é igual a 3 milhões de milímetros. Legal? Bom, nós temos ainda outro método de resolver, que é por multiplicação e divisão. Então deixa eu apagar só essa partezinha aqui, onde está escrito múltiplo e submúltiplo. Eu vou apagar esse 5 aqui também, tá? Porque a gente já tem aqui as unidades já convertidas. Então vamos fazer o seguinte, vou apagar essas 3 aqui, e se eu quiser saber quanto vale cada medida dessa daqui, toda vez que eu passar para a direita, então do quilômetro para o hectômetro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10. Do hectômetro para o decâmetro, eu vou multiplicar por 10. Do decâmetro para o metro, vou multiplicar por 10. E eu vou fazer isso para todas as medidas que eu for converter para a direita. Tá legal? Então, toda vez que eu for converter uma medida para a direita, eu multiplico por 10. Então, olha só. Se eu estou aqui nos 5 metros, eu quero saber quanto que vale em centímetros. Então, eu vou pegar esse 5, vou multiplicar por 10. Então, passei aqui uma vez, né? E vou multiplicar por 10 de novo até chegar no centímetro. Multipliquei por 10, depois por 10 de novo. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 10, 500. Então, essa é a unidade que nós temos. Tá? Então, 5 metros é 500 centímetros, igual a gente tinha feito antes com a tabelinha. Se eu quiser colocar de unidades menores para maiores, unidades pequenas para unidades grandes, olha só como a gente faz. Se a gente andou para a direita e multiplicou, vocês concordam comigo que a esquerda vai ser o inverso, né? Então, se eu fui para a direita eu multipliquei por 10, quando eu vou para a esquerda eu vou dividir por 10. Então, de centímetro para decímetro, divido por 10. De decímetro para metro, divido por 10. De metro para decâmetro, divido por 10. E assim por diante, até a gente chegar lá no nosso quilômetro. Vou dividindo por 10. Tá legal? Ah, legal, professor, entendi. Então, toda vez que eu quiser, se eu tenho um número grande e eu quero transformar para uma unidade pequena, eu vou multiplicando por 10, né? É isso mesmo. E toda vez que eu tiver um número pequeno e quiser transformar para uma unidade grande, eu vou dividindo por 10. É isso mesmo. Tá legal? Para a gente encerrar aqui a nossa aula, nós temos um exercício aqui da Prefeitura de Moreilândia. Esse aqui foi um concurso para agente comunitário de saúde no ano de 2020. Olha só. Jéssica foi ao armarinho da sua cidade comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Jéssica respondeu que queria comprar. Então nós temos aqui as nossas alternativas. Então vamos lá. 2,8 metros. A gente pode fazer, como a gente está querendo converter para centímetros, eu não preciso fazer a tabela inteira, tá? Eu posso só lembrar metro, decímetro e centímetro. Tá? O que acontece aqui? Nós temos uma vírgula, né? Então, esse cara aqui é o nosso metro. É 2 metros. Tá? Esse 8 aqui, ele vai para a próxima casinha. Como é que a gente vai colocar?
vai ficar o 2 nessa casinha do metro e o 8 na casinha do decímetro. Mas como a gente quer saber em centímetros, eu coloco 0 até chegar em centímetros. E qual o número que apareceu aqui? 280, tá? Essa vírgula, ela some. Então vai ficar 280. Ou a gente poderia fazer, olha só, 280 é a alternativa aí, tá? Ou a gente poderia fazer o quê? Eu tenho 2,8. Eu sei que para centímetro eu passo por decímetro, depois eu vou para centímetro. Então eu multiplico por 10 aqui e multiplico por 10 aqui também. Ou seja, 10 vezes 10, 100. Então eu vou pegar esse 2,8, multiplicar por 100. E aqui a gente vai ter 280 centímetros, como a gente já tinha visto no nosso gabarito anteriormente. Tá legal? Pessoal, eu gostaria de agradecer e nos vemos na próxima aula. Até mais!